Cristianismo não denominacional. E a nossa segunda aula de hoje: será que é possível ser cristãos sem denominação? Muitos professores da atualidade ensinam pessoas a se tornarem cristãs e depois a fazerem parte de uma igreja à escolha delas. Fazendo isso, estão admitindo que um indivíduo se torna cristão separada ou independentemente da afiliação denominacional, que é possível uma pessoa se tornar cristã e nada mais que cristã, sem e independente de todo denominacionalismo. Portanto, esses indivíduos não têm que discutir nem provar que, de acordo com o ensino popular dessa era, a primeira coisa a ser feita por quem deseja tornar-se um adorador de Deus é tornar-se cristão. Nem tampouco tenho eu que provar que, de acordo com esse ensino popular, as pessoas não só se tornam primeiro cristãs, mas também são salvas pelo sangue de Cristo, redimidas e comparadas com o precioso sangue do Cordeiro de Deus, antes de entrarem numa denominação. Todos esses fatos são admitidos. Nenhuma denominação desse país inclui um crente em seu rol de membros sem crer que este seja um cristão, um salvo. Os diversos grupos religiosos alegam trabalhar cuidadosamente nesse ponto, enfatizando sua importância, pondo de lado, por enquanto, a questão de certos professores ensinarem ou não como se tornarem cristãos. Todos admitem que é preciso ser salvo, ser um filho de Deus, um cristão, antes de ser um denominacional. Admitir esse fato é vantajoso nessa discussão, provendo pelo menos um começo. Admitir que é possível ouvir a respeito de Cristo, ir até Cristo, até o seu sangue, ser salvo e ter o nome arrolado no livro da vida do Cordeiro, sem se receber uma pitada sequer de denominacionalismo, já é admitir muito. Isso é o suficiente também para fazer com que alguém que queira agradar a Deus imagine por que afinal existe tantas denominações. A pergunta, então, a ser discutida é se um indivíduo salvo, um filho de Deus, ou um cristão, tem de fazer parte de uma denominação para pertencer a uma igreja, para ter afiliação eclesiástica e para ser um frequentador regular de igreja. Ninguém duvidaria que as 3.000 almas acrescentadas ao número de discípulos no dia de Pentecostes eram pessoas salvas, cristãs, pois a Bíblia diz que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E onde encontramos isso? Lá em Atos capítulo 2, versículo 47. Nem tampouco alguém negaria que esses discípulos estavam unânimes no templo e louvando a Deus. Isso a gente vê lá em Atos 2, 46 e 47, antes mesmo do que a gente comentou. E ainda ninguém negaria que essas pessoas unânimes no templo, louvando a Deus, formavam uma igreja, trabalhando com a capacidade de uma igreja que todos esses discípulos pertenciam a essa igreja. De fato, podemos acompanhar a história dessas pessoas e encontrar dois de seus pregadores, Pedro e João, encarregados por pregarem em nome de Jesus, mas após serem interrogados, recebendo permissão para voltar e procurar os irmãos lá em Atos 4 e 23, na companhia dos quais relataram sua experiência como prisioneiros. Então, os irmãos, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e oraram. Isso lá em Atos 4 e 24. Tendo eles então orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso, Atos 4 e 31. Portanto, essas pessoas eram salvas, se reuniam
e, em sua total capacidade, adoravam a Deus, louvando e adorando e orando a Ele. Então veja bem, seria um engano chamar essas reuniões de reuniões da igreja? Seria um engano dizer que essas pessoas salvas, que se reuniam e adoravam juntas, constituíam uma igreja? E que, na verdade, estavam se reunindo e adorando na capacidade de uma igreja? Para não irmos rápido demais, então, antecipando conclusões, vamos recorrer novamente aos registros bíblicos. Lembrando que igreja, em grego, significa eclesia. Essa é a palavra em grego. Que significa para nós o quê? Um grupo de pessoas reunidos ou chamados para fora. Então eles são pessoas. A igreja não é prédio, não é templo, não é pedra. Igreja são pessoas. Então, vejamos. Se o Espírito Santo chamou essas pessoas de igreja, então devemos nos satisfazer com isso. Então leiam comigo Atos capítulo 6, versículo 1 até o 5. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração de quem? Dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram o quê? A comunidade dos discípulos, e disseram o seguinte: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vocês, dentre vós, 7 homens de boa reputação, aos quais encarregaremos de quê? Desse serviço de servir as viúvas. Então vejam bem, eles escolheram os homens e os apóstolos os constituíram encarregados desse serviço. Por isso, encontramos de novo essas mesmas pessoas na reunião aonde? Em Jerusalém, aonde iniciou a igreja que Jesus instituiu, que Jesus edificou. Na sua total capacidade, estavam ativos, escolhendo e constituindo trabalhadores para um determinado trabalho. Onde então poderíamos até mesmo dizer que é um trabalho da igreja, certo? Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Isso nós vemos em Atos 6 e 7. Os números dos discípulos estavam se multiplicando em Jerusalém. Que grupo era esse que estava tão ativamente engajado nos serviços religiosos, orando, louvando, pregando e salvando pecadores? Que grupo é esse? Estaríamos prontos a chamá-lo de uma igreja? Não poderíamos dizer que encontramos aqui, de fato, discípulos do Senhor, pessoas salvas, trabalhando e adorando na capacidade de uma igreja, simplesmente como discípulos do Senhor, que diariamente outras pessoas salvas eram-lhes acrescentadas? Embora sintamos que podemos, com toda segurança, chamar essas pessoas de igreja, devemos nos sentir muito mais seguros ao constatar que o Espírito Santo assim os chamou. Então, em Atos 8 e versículo 1 diz o quê? Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra quem? Contra a igreja em Jerusalém. Então, realmente, essas pessoas, essas mesmas pessoas, esses mesmos discípulos que vimos se reunindo para orar e louvar, para pregar o Evangelho e escolher homens para cuidar dos pobres, foram chamados pelo próprio Espírito Santo de quê? A igreja que estavam aonde? Em Jerusalém. Isso Atos 8 e 1. E nós podemos ver também em Atos 11 e 22. Certamente, isso basta. Toda pessoa salva em Jerusalém era membro de uma igreja.
mas não se pode declarar que a igreja em Jerusalém era uma denominação. De fato, toda denominação admitiria que essa igreja em Jerusalém, incluindo todos os salvos da cidade, era a igreja de Deus. Portanto, esses discípulos, esses cristãos, essas pessoas salvas, viveram e morreram simples e unicamente como discípulos de Cristo, cristãos, tendo jamais ouvido falar em denominação. Verdadeiramente, encontramos aqui o cristianismo não denominacional, puro e simples, que o mundo inteiro há de conhecer como cristianismo puro. Como ele, encontramos também o povo de Deus, do qual era um coração e alma. Aonde nós vemos isso? Atos 4, versículo 32. Não havia divisões entre eles. Antes eram inteiramente o quê? Unidos, na mesma disposição mental e no que mais? No mesmo parecer. E isso nós encontramos aonde? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Foi esse mesmo sentido a oração sacerdotal de nosso Salvador, que todos os crentes fossem um. Aonde fala? João capítulo 17, versículo 20 e 21. E como podemos ver aqui, essa oração foi realmente respondida. Agora, para encerrar, reflitam comigo. Com o denominacionalismo, onde vão parar as divisões? E como a oração do nosso Mestre, como nós vimos em João 17, 20 e 21, pode ser então respondida? Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.